noite a todos. O tema da nossa reflexão dessa noite é perdoar para que Deus nos perdoe. Está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma temática que certamente diz respeito a todos nós. Todos nós ou estamos atualmente às voltas, com pequenos perdões por fazer, às vezes grandes, ou já estivemos ou viremos a estar. É algo natural do ser humano, é algo do nosso cotidiano, termos aflições, termos dificuldades, termos situações em que nos desarmonizamos com o outro. É natural nos sentirmos ofendidos, sentirmos magoados e andarmos com as voltas a se esforçar por perdoar. Nesse sentido, o livro Pai Nosso, de Francisco Cândido Xavier, traz uma história de Neném, a mentora espiritual, onde ela fala de um antigo judeu que busca Jesus. Ele busca Jesus chorando, amargurado, entristecido, com remorsos profundos em sua consciência. Ele vai, como sofredor, pedir a Jesus que o auxilie. Ele confessa todos os seus pecados, todos os seus crimes. Há tempos atrás, abusando da sua autoridade, ele havia despojado amigos seus dos seus bens, atirando aquelas famílias na pobreza, na miséria, na escravidão. Muitos haviam morrido. Ele havia enriquecido às custas do sofrimento alheio. E aquele judeu padecia com esses remorsos profundos, a sua consciência culpada, dilacerada, enfermidades que os médicos não conseguiam diagnosticar, lhe doíam atrozmente, porque eram fruto da sua consciência culpada. Ele vai a Jesus e pede que o auxilie. Jesus, com bondade, o acolhe, lhe impõe as mãos e faz uma oração. Ao final, diz aquele judeu: vá e não peques mais. E ele se levanta e sente as energias novamente fluírem em seu organismo, como que se um sopro de vida nova lhe viesse ao ser novamente. E ele sai à rua, bendizendo a Deus, agradecendo, e mal atravessa a fila de sofredores que estavam ainda à espera das atenções de Jesus, quando um pobre mendigo lhe pisa sem querer em um dos calos que ele tinha. Aquele judeu, antes bendizendo a Deus, desfere um grito horrível e desfere bengaladas no mendigo. Torna-se então ali um tumulto a que o próprio Jesus ocorre na rua. Quando Jesus observa a cena, repreende docemente aquele judeu. Mas então, tu acabaste de receber o perdão de Deus e já está agora a agredir. Não foi capaz de relevar um pequeno inconveniente que o teu irmão mais infortunado te feriu. E agora, pálido, o judeu leva as mãos ao peito e grita: mestre, mestre, sinto-me desfalecer, o que terá acontecido? E o mestre tristemente lhe diz: isto, meu amigo, é a raiva, é a cólera que novamente trouxeste ao teu coração. Ele que havia recebido o perdão de Deus não perdoa um simples pisotear de um amigo. Ele que tinha cometido crimes muito dolorosos não consegue relevar uma pequena falha do irmão. Assim é conosco também. E é nesse sentido que o Evangelho de Mateus traz a mensagem de Jesus: se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará vossos pecados. E aqui a palavra pecado como os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas atrapalhações. Não quer dizer que Deus condiciona o seu perdão somente a perdoarmos. Deus não se ofende. Deus está pronto o tempo todo a nos perdoar. Mas o que ocorre é, como na história, quando nós próprios não perdoamos, trazemos para o nosso coração novamente a doença, a enfermidade, a tristeza, as dores.
Nesse sentido é que Jesus quis dizer que não seremos perdoados, porque nós próprios, a nossa própria consciência vai nos cobrar as contas dessas dívidas, de não termos perdoado. E é também Meimei que complementa a historieta dizendo: todos possuímos a tendência a observar como evasivas os grandes defeitos que existem em nós, reprovando, entretanto, sem exame, pequeninas faltas alheias, como o judeu da nossa história. Quando trata-se de nossos próprios defeitos, de nossas próprias dificuldades, nós tendemos a fazer vistas grossas, muitas vezes ocultamos de nós mesmos para que possamos proteger o nosso amor próprio. Temos medo, temos vergonha de observar os nossos defeitos. Muitas vezes isso é uma defesa. Tentamos nos proteger, tentamos parecer inatacáveis, tentamos parecer perfeitos. Não admitimos os nossos erros, com medo do sofrimento. Mas esquecemos que quando tomamos essa carapaça, formamos em torno de nós de inatingíveis, de indefetíveis, estamos carregando também mais peso, porque é muito penoso manter uma posição que nós de fato não detemos, que na verdade na Terra ninguém detém. Talvez apenas Jesus, o mais perfeito de que temos notícia, que se encarnou em nosso planeta. Talvez ele sim andasse lá com suas perfeições, mas nem por isso jogava as nossas imperfeições em nosso rosto. Quando nos dispomos a sermos mais humildes, a observar que sim, também temos defeitos, tiramos um peso dos nossos ombros. Não temos essa posição a carregar, não temos que nos passar com máscaras por algo que não somos. Fica um tanto mais fácil. E quando percebemos que os outros erram tanto quanto nós próprios, predispõe-nos a perdoar, a compreender as dificuldades alheias. A questão do perdão no Evangelho segundo o Espiritismo nos traz vários comparativos, várias palavras, dentre elas a misericórdia, a indulgência, o esquecimento das ofensas, a reconciliação sincera, substituir a cólera pelo amor. Muitas vezes, passar de uma situação de raiva, de mágoa, de ódio, de inconformidade, de ressentimento, até isso que nos diz o Evangelho, ser misericordioso, a nos reconciliarmos sinceramente, a esquecer as ofensas, substituir esses sentimentos dolorosos de cólera, de raiva, pelo amor, são passos difíceis. Mas como tudo em nossa vida requer, na verdade, prática. Perdoar pode tornar-se um hábito, como os hábitos mais simples de nossa vida. Como estamos já habituados a escovar os dentes após as refeições, também podemos desenvolver o hábito de perdoar logo após as ofensas. Também pode ser compreendido o ato de perdoar como a habilidade de compreender as dificuldades. Quando observamos um fruto podre no meio da via pública, normalmente nós torcemos o nariz, não gostamos, chutamos, pensamos, puxa, mas que falta de higiene, largar frutos podres à beira da rua, né? Não gostamos, nem os animais querem os frutos podres. Mas aqueles que se dedicam ao plantio podem recolher um fruto podre, tirar essas partes apodrecidas de volta, pegar as sementes desse fruto, plantá-las. E em pouco tempo, daquele fruto podre, surgirá uma árvore frondosa, com flores, com novos frutos, que vai alimentar a muitos. Os nossos erros são também dessa forma. São como frutos apodrecidos, mas que trazem no seu germe, no seu interior, sementes de acertos, sementes de ações melhores no futuro.
gostaríamos que os outros tivessem esse olhar quando caímos em equívoco, quando estamos atrapalhados, quando magoamos aos outros, quando cometemos os nossos enganos. Que olhassem isso, puxa, esse equívoco é na verdade um aprendizado. No futuro, eu vou conseguir comportar-me melhor, vou aprender com esse equívoco. E se desejamos que os outros olhem com esse ar de misericórdia, de compreensão para os nossos erros, nós devemos também ter o mesmo olhar aos outros. Mas como é difícil, quando pisam nos nossos calos, termos essa compreensão. Normalmente olhamos o nosso agressor como alguém intolerável, como alguém impossível de conviver. E cá entre nós, todas as pessoas, sem exceção, todos nós vamos ter motivos diversos, os mais variados, para sentirmos mágoa, para sermos ressentidos. A nossa convivência em família, no trabalho, no dia a dia com as pessoas, todas elas vão trazer situações dolorosas, invariavelmente. Situações de traições, situações de incompreensão, de agressões gratuitas. Muitas vezes, pessoas às quais amamos, nas quais confiamos, nos traem a nossa confiança. Erram clamorosamente contra nós, dentro do lar. E como fica o nosso coração frente a tudo isso? Como nos portarmos? Antes, precisamos lembrar a questão do auto-perdão. Quando aprendemos a perdoar nós próprios, quando aprendemos a compreender as nossas próprias dificuldades, fica mais fácil compreender o outro. E o contrário também acontece. No livro Os Prazeres da Alma, o Espírito Hamed, na psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, nos diz sobre o auto-perdão. Na medida em que perdoamos os nossos próprios desacertos, começamos também a perdoar as faltas dos outros. Quanto mais compreendermos o outro, avaliando e validando o que ele pensava e como se sentia na hora da indelicadeza, mais facilmente aprenderemos a perdoar. Por vezes, somos muito críticos, muito exigentes conosco próprios. Nos exigimos uma perfeição que é impossível ainda. E acabamos projetando essa mesma rigidez na convivência com o outro. E não toleramos os seus erros. À medida que vamos desenvolvendo essa compreensão, esse esforço em entender que somos ainda assim como crianças. Quando começamos a nos observar e observar os outros como observamos as crianças em seus erros, torna-se um tanto mais fácil. Quando olhamos os pequenos, as suas brigas, as suas puerilidades, quando eles resolvem brigar com seus amiguinhos e ficam de mal, nós damos risada, porque sabemos que eles estão em aprendizado. Eles estão aprendendo a conviver com o outro. E com que facilidade nós lhes damos ensinamentos, conselhos, para que eles se reconciliem com o amiguinho, com o irmão. Temos facilidade em dar esses conselhos a eles. E quando nós nos colocamos no lugar das crianças, quando somos nós os ofendidos, também se torna mais fácil. Nós também estamos em aprendizado, também estamos aprendendo a conviver com o outro. Mesmo quando o outro erra de forma clamorosa, quando nós achamos que fizemos tudo correto, só que nós não temos ainda, não conseguimos, muitas vezes, nos colocar no lugar do próximo. Entender como ele pensava, por que ele agiu daquela forma. Não justifica o erro, mas o que o levou a agir daquela forma comigo? Ou, quando sou eu que erro, o que me levou a agir daquela forma equivocada e que talvez hoje eu já não pense mais dessa forma. Quando fazemos esse exercício de empatia, de tentar entender o porquê da atitude do outro, fica mais fácil para libertarmos o nosso coração. Joana de Ângeles
nos traz uma mensagem justamente a respeito da nossa postura frente aos nossos ofensores, que serão muitos o tempo todo, e até para aqueles momentos em que nós formos os ofensores. Ela nos diz: o teu ofensor merece a tua compaixão, nunca o teu revide. Aquele que te persegue sofre desequilíbrios que ignoras, e não é justo que afundes com ele no fosso da animosidade. Seja qual for a dificuldade que te impulsione a mágoa, reage mediante a renovação de propósitos, não valorizando ofensas nem considerando ofensores. O nosso agressor é alguém exatamente como nós próprios. Também tem erros, tem dúvidas, tem dificuldades. Muitas vezes não compreendemos o que é a situação que aquela pessoa passa para agir daquela forma conosco. Seja qual for o motivo para que estejamos magoados, pode ser um motivo pequenino ou um motivo realmente grande. Não devemos jamais revidar. Às vezes pequenas contrariedades no trânsito nos destemperam completamente. Perdemos completamente o rumo. Nos encolerizamos por situações pequeninas. Não devemos nunca revidar. Devemos reagir sim quando somos afrontados. Mas a reação que Joana de Ângeles nos diz é a reação contra a nossa atitude impensada. Devemos reagir a nós próprios, não valorizando. Devemos agir, não valorizando ofensas, tentando compreender o que levou aquela pessoa a agir daquela forma, relevando. Muitas vezes, a pessoa está em tal estado de turbilhão íntimo que não consegue registrar que há outros ao seu redor a quem ele está praticamente patrulhando. Joana de Ângeles continua dizendo: através do cultivo de pensamentos salutares, pairarás acima das viciações mentais que agasalham esses miasmas mortíferos que, infelizmente, se alastram pela terra de hoje, pestilenciais, danosos, aniquiladores. Incontáveis problemas que culminam em tragédias cotidianas são decorrências da mágoa, que virulenta se firmou, gerando nefando comércio de sofrimento desnecessário. Toda a mensagem de Jesus é voltada à nossa própria felicidade. Se tudo aquilo que está contido nos evangelhos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós consigamos aplicar em nosso dia a dia, todos nós, acabam-se as guerras, acabam-se os crimes, acabam-se as dores todas do mundo. Tal não foi outro objetivo de Cristo ao vir pessoalmente, reencarnado no planeta. Ele que é o governador do nosso orbe, mergulhou num corpo de carne, foi humilde aos seus pais, à sua religião, ao seu povo, para dar-nos justamente o caminho de como sermos felizes, de como nos libertarmos desses problemas que graçam em nosso planeta, em nossa Terra. Basta sintonizarmos com o noticiário, darmos uma olhada pelos noticiários atuais. Guerras, crimes, barbáries nos assustam. Muitas vezes perdemos até a fé. Titubeamos na nossa fé. Ora, onde está Deus que permite tamanhos desatinos? Ele permite os desatinos, como permite as crianças que brinquem umas com as outras no aprendizado da melhoria. Cabe a nós não entrarmos nessas faixas de mágoa, de rancor, de ódio, de cólera. Cabe a nós darmos o exemplo, pararmos as guerras. Quando olhamos uma guerra entre países, pensamos: que barbárie, tantos sofrem, tantos morrem. Mas nós, em nossas guerras íntimas, mesmo que nós não pronunciemos uma palavra ou outra, muitas vezes dentro de nós estamos em turbilhão. Estamos em guerras mentais com aqueles que nos ofenderam, muitas vezes nem sabem, muitas vezes nem se dão conta.
E somos nós que sofremos intimamente. E esse nosso sofrimento, essa nossa mágoa, muitas vezes desencadeia tragédias cotidianas, dores acerbas. Tragédias em família, tragédias nas ruas, nos lares. Cabe a nós refletir sobre as considerações de Jesus. Incisivas, né? Perdoar-nos para que sejamos também perdoados. Parar esse ciclo vicioso, porque o nosso pensamento, o nosso sentimento impregna-se sim na psicosfera do planeta, na psicosfera dos nossos lares, dos nossos trabalhos, das nossas cidades. A questão toda, que muitas vezes é o porquê perdoar. Já estamos habituados, sim, a ler o Evangelho. O tempo todo eles estamos dizendo da importância de compreender, de perdoar. Mas, na realidade, qual o fundamento de perdoarmos? Se é um ensinamento de Jesus, qual a intenção dele? Ao nos exortar incessantemente ao perdão. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7, incessantemente, infinitamente. O primeiro motivo parece óbvio, mas não é. Todos erram. Costumamos dizer que errar é humano, todos erram, mas muitas vezes na prática, no nosso dia a dia, esquecemos que todos erram. Eu erro, o outro erra. E mantemos a mágoa, o sofrimento e a dor em nosso coração quando somos vítimas de algum sofrimento. Mas, e aqueles sofrimentos que eu próprio infligi aos outros? Sem me dar conta. Podemos pensar na atualidade, no dia de hoje, durante a semana, mas também há aqueles erros que desconhecemos, que certamente todos nós cometemos em encarnações pretéritas. Há aqueles erros que vamos forçosamente por desconhecimento, por estarmos ainda em aprendizado, em evolução, aqueles que vamos cometer. Quando tomamos-nos de indulgência, de compreender o outro como queremos a nós próprios, aí sim estaremos compreendendo que todos erram. É uma consequência natural da vida. Basta que nós estejamos atentos às sementes desses erros, para que nós tenhamos o aprendizado deles, não que permitamos que os outros errem indiscriminadamente conosco. Temos que sim que impor limites muitas vezes, mas temos que lembrar que nós também cometemos equívocos. Os outros têm seus equívocos a cometer conosco. A mágoa fere e escraviza a nós próprios. Esse talvez seja um dos maiores motivos pelos quais Jesus nos fala sobre o perdão. Não há ninguém que diga, quando pergunta, e aí, como está? Alguém nos responda, ótima, estou tão magoada hoje, né? Sentindo remorsos, ai que delícia, é uma maravilha me sentir assim. Não. O remorso e a mágoa apenas nos ferem. Quando estamos ressentidos com alguém, muitas vezes mal conseguimos olhar no olho daquela pessoa. Por vezes fugimos. Por vezes sentimos ganas de esganá-la. Nosso próprio coração está escravizado em pensamentos de vingança, de raiva. Revivemos o mesmo episódio, ruminamos o mesmo episódio vezes sem fim. É uma conduta que nos traz alegria, que nos traz satisfação? Não. Quando estamos agasalhados nos ressentimentos, nossa alma está escravizada, não somos livres. Estamos feridos, doentes. Quanto mais nos amarguramos com a falta do perdão, pior vamos ficando. Vamos atraindo a nós as doenças, os desequilíbrios. Muitas vezes, esses desequilíbrios podem perdurar encarnações atrás de encarnações. Quando não nos dispomos a compreender o outro, entender que ele teve suas razões para o equívoco e que ele tem condições de se reestruturar,
as literaturas espíritas nos trazem muitos casos de ódios que perduram diversas encarnações, de obsessões, de subjugações. Outra não é a razão pela qual nós reencarnamos em famílias. Muitas vezes, aqueles espíritos que estão no mesmo lar são aqueles a quem magoamos, aqueles com quem cometemos equívocos, amores mal compreendidos, e viemos com o objetivo de restaurar, de apaziguar, de consertar. Não perdoar apenas vai nos trazer prejuízos pessoais. Nesta encarnação, através da falta de equilíbrio ou de doenças, e em muitas outras encarnações, quando nos apegamos a esses ódios e não deixamos que a vida se encarregue de que o agressor vai ter sim a sua oportunidade de reparação. Muitas vezes esquecemos que quando alguém erra, seu principal juiz é a própria consciência. Muitos dizem, não, se eu perdoar, como é que fica? Ele vai ficar impune? Não vai consertar o seu erro? Muitas vezes, mesmo que seja algo que a justiça humana não corrige, não condena, não pune, a lei divina está em nossas consciências, está na natureza justamente para cercear os nossos equívocos, para não permitir que mais injustiças sejam cometidas. Aquele a quem eu perdoo vai ter a sua consciência a acertar, vai ter as suas oportunidades de corrigir o seu equívoco, de que fomos vítimas, ele vai ter as oportunidades que a vida vai lhe trazer. Mas se eu não o perdoo, eu continuo infligindo a mim próprio uma pena pior do que o agressor. Perdoar é uma escolha. Nós podemos escolher perdoar. Como já dissemos, todos nós vamos ter situações no dia a dia, no nosso cotidiano, das quais vamos ter motivos para sentir mágoa. Mas a dor que a mágoa nos traz, que o ressentimento nos traz, é opcional. Podemos escolher manter essa dor, nos afeiçoar a ela, mantê-la conosco, ou podemos escolher a felicidade, a paz. Desculpar beneficia sim ao agressor, que vai estar liberto dos nossos pensamentos deletérios, mas principalmente liberta a nós próprios. Liberta a nós próprios é uma escolha. Quando nos arraigamos ao ressentimento, é também uma escolha, mas não conseguimos nos libertar dessas amarras. Como já dissemos, perdoar é um hábito. Se formos nos habituando com as pequenas coisas a relevar, a compreender, a aceitar, a saber que a vida vai se encarregar de nos ensinar, de ensinar ao outro, fica um tanto mais fácil de irmos diminuindo esses sentimentos deletérios em nós. Como já dissemos também, o agressor vai ter as suas oportunidades de reajuste. Assim como nós, quando nos equivocamos, sempre desejamos ter novas oportunidades de acerto. Desejamos ter novas oportunidades de reparar e de fazer outras formas. São as nossas reencarnações. Cada dia em nossa existência é uma nova oportunidade de reajuste. Da mesma forma, devemos desejar ao outro essas oportunidades. Como buscamos essa reconciliação? Às vezes estamos habituados apenas a sermos levados de roldão pelas nossas emoções, pelo rancor, mas não sabemos muito bem por onde começar para buscar a reconciliação, para buscar o perdão. O que já falamos aqui e que é o que o Evangelho nos traz: treinarmos a compreensão. Quando há algo, alguma situação que nos aflige ou
ou pequena ou grande, algo em que temos ainda dificuldade de perdoar, treinemos a compreensão, compreender aquela pessoa. Por que motivo ela agiu daquela forma? Será que ela não estava também em situações difíceis? Eu, no lugar dela, será que conseguiria me portar melhor? Talvez não. Qual o histórico familiar dela? Será que ela teve apoio, suporte? Será que ela teve as mesmas oportunidades que eu? Será que ela tem ou teve os mesmos conhecimentos que eu tenho? Talvez não. Compreender, se esforçar por compreender a versão, a visão, a situação do outro, nos facilita a perdoar. Também nos dias do Evangelho, a compaixão. Nos tomarmos de compaixão pelos equívocos do outro. Termos mais simpatia, mais misericórdia pelos erros alheios. Fica um pouco mais fácil de compreendermos, de sentirmos compaixão, e também quando já fizemos esse caminho de compreender, de tentar entender as motivações da outra pessoa. Algo talvez difícil quando estamos de pratos quebrados com alguém. Focar nas qualidades daquela pessoa. De início é difícil, mas mesmo o agressor mais brutal tem qualidades. Tem pessoas que o amam. Focar nas qualidades, nas coisas boas daquela pessoa, nos facilita a relevar aquelas atitudes menos dignas. E assim como as outras pessoas precisam da nossa caridade, da nossa compaixão quanto aos seus erros, nós também, quantas vezes, temos condutas repreensíveis no dia a dia, na convivência. Assim como o outro precisa que as suas qualidades sejam destacadas, às vezes dificilmente, nós também precisamos. A prece e a meditação. Muitas vezes não conseguimos pedir por aquela, nem prece conseguimos pedir por aquela pessoa, mas podemos já, com a ajuda dos espíritos benévolos, fazer exercícios de reconciliação através da imaginação. Podemos pedir para que os espíritos nos auxiliem no nosso próprio coração para dissolver a mágoa, para dissolver as animosidades, e podemos imaginar aquela outra pessoa a quem muitas vezes detestamos, envolta em luzes. Podemos imaginar, ensaiar de repente a reconciliação, palavras mais afáveis, nós nos direcionando àquela pessoa com palavras mais gentis. Ao invés de imaginarmos brigas mentais, imaginarmos conversas amistosas. Isso facilita. O nosso pensamento alcança em qualquer distância. Muitas vezes, mentalizarmos, meditarmos sobre aquela situação nos faz também já diminuir essa mácula que trazemos em nós. E ainda, talvez pareça um pouco estranho, propiciar uma alegria àquelas pessoas aquelas pessoas que têm os nossos agressores. E isso quem nos traz é Chico Xavier. Talvez já seja um fato conhecido da vida dele, mas a questão é que Chico Xavier também carregou mágoa. E ele resolveu de uma forma inusitada com o auxílio de Emmanuel. Conta-se que Chico tinha um cachorro que era aleijado e que lhe dava bastante trabalho. Ele chegava todos os dias, tarde, depois de um dia inteiro de trabalho, e de ir madrugada dentro nas tarefas na casa espírita, ele chegava à sua casa e tinha que limpar toda a sujeira que aquele seu cão, a quem ele amava muito, deixava no quarto. Mas ele amava o cão, fazia todas as suas tarefas. Tanto foi um certo dia que o cão, ele chegou em casa de madrugada e o cão estava à beira da morte. Apenas balançou o rabinho, como se esperasse a chegada dele em casa, e morreu. Mesmo com todo aquele trabalho que o cão lhe dava, ele chorou muito. Sentiu falta do companheiro, do amigo a quem ele amava, e o enterrou no jardim.
Muitos meses depois, a sua irmã lhe pergunta: Chico, você se lembra daquele cão aleijado? E ele diz: mas é claro, como eu ia esquecer? E ele lembra com todo o amor que ele tinha por aquele animal. Pois tu nem sabe. Na verdade, ele não morreu de morte natural, ele foi envenenado. E o Chico diz: mas não me diga uma coisa dessas. Sim, foi a nossa vizinha. A vizinha, com pena de todo o trabalho, de todo o esforço e os sacrifícios que Chico fazia pelo cão, achou por bem abreviar a morte do cachorro. Deu-lhe um veneno. Ao invés de ficar feliz com a notícia, Chico, na verdade, ficou muito aborrecido, muito magoado. Não conseguia compreender aquele gesto. Ele amava tanto o cão e assim ele ficou acabrunhado, triste. Tanto foi que Emmanuel lhe chama a atenção. Chico, esta mágoa que carrega no coração está atrapalhando os trabalhos. É preciso removê-la. E ele fala, compreensivo com Emmanuel: sim, pois é, mas eu não sei o que fazer. Cada vez que eu penso, eu sinto de novo aquela dor. O meu cão tão amado, ele não conseguia entender. Emmanuel então lhe dá um conselho. Pois então, você tem que dar uma grande alegria a ela. E Chico fica perplexo. Eu? Dar uma grande alegria a ela? Mas como se fui eu o ofendido? Emmanuel diz: a receita não é minha, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer o bem aos que vos aborrecem. Leia o Evangelho. Chico pensa e vai. Descobre o que aquela vizinha mais almejava, mais queria e que ela não podia ter. E descobriu. Era uma máquina de costura. Ele, com o seu diminuto ordenado, seu salário minguado, parcela a perder de vista uma máquina de costura e pede que entreguem na casa da vizinha. A vizinha, ao enxergá-lo, o abraça de forma tão carinhosa, tão efusiva, que Chico consegue observar uma grande luz vindo de encontro a ele e o invadindo. Naquele exato momento, naquele abraço caloroso, a mágoa, aquela mancha escura que Chico trazia no coração, se dissolve instantaneamente. Como Chico disse, a receita não é nossa, é de Jesus. O que podemos fazer por aqueles a quem ainda nutrimos um desconforto, rancor, raiva? Cada um de nós saberá. Mas o que é certo é o que também nos diz o Evangelho. Para praticar a lei do amor como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar, pouco a pouco e indistintamente, a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. O objetivo de nossa vida na Terra é para que gradativamente tenhamos a todos como irmãos, que amemos indistintamente a todos. É uma tarefa longa, como diz o Evangelho, é pouco a pouco, cada um de nós vai ter os seus passos, mas ela será realizada. Que possamos nós ter as forças necessárias para pôr em prática esse perdão por vezes tão difícil, mas que consigamos amar indistintamente a todos os nossos irmãos. Obrigada pela atenção.